Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, sou consultor Borland em São Paulo. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Oracle 10G, criando as nossas primeiras tabelas. O que é que nós iremos fazer aqui nesse curso? Nós iremos criar tabelas para um sistema de ponto, triggers, procedures, package, tudo que tem direito. Primeira coisa, eu vou entrar aqui na minha máquina virtual. Vocês vão entrar lá em iniciar, programas, Oracle Database 10G e ir para a página, para o homepage do banco de dados. Vamos colocar aqui o usuário lá que a gente criou, estudar, com senha estudar. Vamos nos conectar. Beleza, ó. Conectou. Posso utilizar o comando SQL, direto aqui, escrevendo. Minha sintaxe passa a executar as tabelas, mas não é o caso. Vamos primeiro utilizar a parte gráfica. E aqui, criar tabela. Nosso sistema de ponto, ele vai ter que ter uma tabela chamada funcionários. Primeira tabela, certo? Então, tem um assistente aqui pra gente, ó. Passo a passo. Nome da tabela, funcionários. Qual é o primeiro campo da tabela? É o campo código do funcionário. Ele é um campo número. Ele não tem precisão, não tem escala, ele é apenas not null. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com campos decimais, certo? Então, o próximo campo do funcionário, da tabela de funcionários, é o nome do cara. Eu posso utilizar esse tipo de dado, ó, VAXA2, certo? Então, temos esse tipo de dado aqui, que ele vai até 4.000 caracteres, mas eu vou utilizar apenas 100 caracteres, que também é not null. O meu funcionário, ele tem uma senha para entrar. Ela também é VAXA2. 8 caracteres. Toda senha tem que ser informada. Criou o funcionário, o cara tem que entrar com uma senha dele. Eu vou precisar de um login para que o cara possa se conectar. Também é VAXA2, é um campo variável. Então são 10 caracteres do login do cara. Esse login também é não nulo. Então eu tenho um código, tem a senha, tem um login, tem um estado. Vou colocar como caractere 2. Tem uma cidade, VAXA2 30. Tem o bairro, VAXA2 30. E tem um endereço do funcionário, VAXA2, vamos colocar aqui 200. Se eu quiser adicionar mais uma coluna, eu clico aqui, ele adicionou mais uma coluna aqui na minha grade. Por exemplo, o CEP do cara, eu vou colocar como char 8. Por quê? Eu só uso char quando eu realmente estou preenchendo todos os caracteres, certo? Eu poderia usar outros tipos blobs para armazenar imagens, clobs para armazenar textos grandes, datas e timestamp, números, certo? Campos float, double. Eu posso usar qualquer um desse tipo de dados. Só que no nosso primeiro caso, nosso primeiro contato com o banco é esse aqui. Então, agora eu vou vir aqui no meu assistente e vou em próximo. Para onde é que eu vou agora? Ele vai me pedir a chave primária. Ele vai falar, você está criando uma tabela que não tem chave. Você quer criar uma sequence para ela agora? Não, não é o nosso escopo. Então, não preenchido. Esse campo vai ser informado manualmente. Então, ele colocou já o nome aqui, ó, da nossa constraint. Funcionários PK. Quem é a chave primária? É o campo código. Tem mais alguém? Tem não. É somente esse cara. Próximo. E aí ele vai perguntar agora se a gente tem alguma FK. Não temos FK. Por quê? Porque nessa primeira tabela não tem nenhuma outra tabela existente ainda no banco de dados. Então, simplesmente vamos criar próximo. Não vamos adicionar nada. Tem alguma restrição que você vai colocar no teu banco? Eu poderia colocar uma restrição aqui. Por exemplo, eu poderia colocar aqui uma restrição exclusiva para o banco. Por exemplo, a gente sabe que o login não pode se repetir. Então, é uma restrição exclusiva, que ele chamou unique. E o K1. Vou adicionar, trabalhar com ela.
ou eu poderia colocar uma expressão, entendeu? Tá lá a nossa, ó, restrição. Senha não vou pôr, nem CEP, nem nada disso. Então só temos essa restrição. Agora, vou finalizar. Ele vai me mostrar a nossa tabela. Confirma a criação da tabela funcionários. Criar. Daí a tabela foi criada. Eu posso agora clicar aqui em funcionários. E ele já me traz, ó, uma chave primária. E aqui os restantes das informações, ó, o CEP, o login, se ele permite null ou se não permite, o valor default dele não tem. Posso modificar aqui o tamanho de uma coluna. Seleciono aqui a coluna e faço a minha alteração necessária, clico em próximo. Não quero fazer isso. Posso renomear colunas, eliminar colunas, renomear a minha tabela. Posso copiar a tabela, dropar a tabela. Posso criar uma view em cima dela. Então eu posso fazer N coisas. Posso consultar os dados. Não tem ninguém. Os índices que foram criados para essa tabela. Eu tenho uma chave primária única, que é para o campo código. E eu tenho uma chave única, que é para o campo login. Ele está válido, está ativo. Certo? Aqui, se eu clicar aqui em cima, ele vai me levar para as informações desse índice. E aqui eu posso fazer alguma alteração que eu queira, eu achar necessária, né? Eu posso ver aqui as restrições que existem nessa tabela. Não tem nenhuma FK, não tem nada. Não tem nenhum cheque do tipo verifique se o CEP está dentro da faixa tal. Eu não coloquei nenhuma restrição desse tipo. E aqui no nosso modelo, ó, só temos simplesmente a nossa unique, que foi criada para a nossa tabela, né? Não tem trigger, não tem dependência, ninguém depende dela. E eu tenho aqui o comando SQL. Nenhuma tabela é encontrada para DDL. Pô, eu tenho esse cara aqui, ó. Vamos lá. Auto em índices. Vamos lá. Tem que se ligar nessa visão aqui que você está apontando. Então aqui é o meu script da minha tabela. Ó. Eu tenho esse comando aqui, ó. Esse aqui eu poderia ter feito todo no braço lá naquele comando SQL. Eu ainda prefiro fazer assim, ó. Então você tem aqui, ó, o código, tem todo o controle, o CEP, a constraint que você criou, está habilitada, e a constraint também que você criou para a chave única. Bem, aqui é a sintaxe SQL. Então com isso aí a gente viu como fazer para criar uma tabela dentro do nosso banco de dados Oracle. E aqui eu tenho as opções de view, package, índices, né? Mudando aqui nessa estrutura, a gente fica alterando aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai aprender a criar uma tabela que tem uma chave estrangeira apontando para cá, né? Não esqueçam, sempre que vocês terminarem de trabalhar com essa estrutura, fazer o logout. Obrigado a todos, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.